Oi, pessoal. Nossa aula número 2, então, vamos começar com a introdução Enem. Então, aqui nós vamos passar uma ideia de estrutura para que vocês montem essa sua introdução, certo? Lembrando que nós vamos fazer a do Enem. Por que a do Enem? Os vestibulares, não que vocês não possam fazer algo semelhante, mas eles têm uma estrutura muito mais específica, porque a forma como eles cobram o tema também é diferente. Então, depois a gente passa também as estruturas deles, certo? Mas aí, da redação do Enem, o que é que a gente espera numa introdução? Numa introdução, a gente espera que você apresente. Ah, professora, mas eu tenho que apresentar o quê? Você tem que apresentar o tema, então eu preciso ler a sua introdução sem a necessidade de ter que ler o tema. Eu já sei qual é o tema por causa da forma como você vai apresentar. E eu preciso que você apresente a sua tese, ou seja, eu sei qual é o tema e eu sei aquilo que você vai discutir sobre ele. Isso é que precisa aparecer, tá bom? E aí, para o modelo Enem, o que é que a gente espera dessa estrutura? Lembrando que vocês podem fazer essa apresentação da forma como preferirem. Nós colocamos aquilo que nós sabemos que a banca gosta, certo? Então, tem muitos alunos que começam com a definição do assunto. Então, por exemplo, o tema é bullying. Então, ele vai definir o que é bullying. Ou o tema é preconceito. Ele vai definir o que é preconceito. O tema é fome. Ele vai definir o que é fome. Pode fazer isso? Pode. Qual é o problema? Muita gente faz. Então, a gente espera, e a banca espera, desculpa, para vocês poderem ter uma nota um pouco melhor ou uma visão um pouco melhor do corretor, que vocês tentem seguir por um caminho um pouquinho diferente, tá? E aí, como é que a gente espera que seja a microestrutura da sua introdução? Porque aí eu tenho a macroestrutura do texto como um todo, mas eu também tenho as microestruturas dentro do parágrafo. O que a gente espera? O que a banca espera, na verdade, né? Que inicialmente você utilize um repertório, lembrando que repertório é qualquer conhecimento que você tenha e que não esteja na prova, nos motivadores, tá? Então, nossa, lembrei de um filme, vou colocar. Lembrei de uma música, vou colocar. Lembrei de uma série, vou colocar. Lembrei de algum dado histórico, vou colocar. Lembrei de uma obra de arte, como na redação que nós vimos na outra aula. Uma obra de arte. Vou colocar. Não importa o que. Lembrou? Conseguiu aplicar? É isso que importa. Lembrando que para ser repertório não pode estar nos motivadores nem dentro da prova, certo? Usar o repertório. Do repertório, a gente espera que você faça o link, a junção, a relação desse repertório com o tema, certo? Então, é aqui que você vai apresentar o tema, aqui o tema é o mesmo para todo mundo, vai apresentar o tema. Então, usou o repertório, fez a junção, fez a relação e apresentou o tema. Eu já sei qual é o assunto, já sei qual é porque você me apresentou. O que é que eu espero? Eu espero que você me apresente a sua tese no final. O que é a sua tese? A sua tese é o que você vai discutir sobre o tema. É isso que eu espero. Então, é o que a gente costuma chamar de antecipação dos argumentos. Então, é nesse finalzinho, nesse período final do seu parágrafo que eu espero que você fale qual vai ser o seu argumento, ou quais vão ser os seus argumentos no caso, porque normalmente são 2. Como é que isso funciona? Vamos dar uma olhadinha. Aqui nós trouxemos para vocês algumas ideias
de tipo de repertório ou de início como vocês podem fazer. Então, o tema aqui, ó, caminhos para enfrentar a fome no Brasil. Foi esse o tema que nós trouxemos. Então, você pode começar com uma citação. Lembrando que citação, se for de poema, é citação, se for de música, como é o caso aqui, é citação, se for de algum filósofo, sociólogo, de algum autor de literatura, qualquer coisa, citação. É quando você transcreve ali alguma coisa que foi dito por uma outra pessoa, tá? A canção do grupo Palavra Cantada traz os seguintes versos: a fome come simplesmente, come tudo no ambiente. Apesar de ser uma música voltada às crianças para incentivar o consumo de alimentos, é possível relacionar tais dizeres a uma realidade cruel vivenciada por muitos cidadãos brasileiros: a fome, situação que leva as pessoas a ingerirem tudo no ambiente, inclusive comidas encontradas nos lixos. Tal cenário se dá pela negligência governamental, desencadeando problemas de saúde a essa população. Então, olha só, eu tenho aqui a citaçãozinha do Palavra Cantada, que é uma música infantil. Essa música infantil foi vista de uma forma diferente, então a fome come simplesmente, come tudo no ambiente, para poder falar que quando a criança está com fome ela precisa se alimentar, certo? Mas aqui foi feita essa ideia, ó, apesar de ser essa ideia de incentivo, também é possível relacionar a realidade cruel da fome. Olha aqui a apresentação, então tá o repertório aqui, tá a apresentação do tema aqui. A apresentação não pode ser feita de qualquer forma, porque foi mostrado como dá para relacionar com o problema da fome, que seria isso de come tudo no ambiente, porque as pessoas, quando passam fome de verdade, às vezes procuram comida até mesmo nos lixos. Apresentou o tema? Maravilhoso, vou para minha tese. Olha a minha tese aqui, ó. O que é que eu vou discutir sobre a fome? Eu vou discutir a causa. Qual é a causa? É a negligência governamental. E eu vou trazer o que mais? Eu vou trazer a minha consequência. Qual vai ser a consequência? Os problemas de saúde para a população. Ótimo. Repertório, tema, tese. Apresentou, sua introdução está fechadinha. Mais uma ideia. Professora, não consegui lembrar de nenhum repertório. Você pode partir para a ideia de uma narração fictícia. O que seria isso? Você inventa uma personagenzinha, lembrando que tem que ser algo básico, tá? Por que básico? Porque essa narração que você vai inventar, ela representa o que acontece diariamente. Então é isso que vocês precisam colocar. Então, colocar lá o nomezinho, ó, José. José, mais uma vez, se vê na necessidade de pedir ajuda de casa em casa para alimentar a si e a sua família. Pronto. Tá vendo que esse enredo criado aqui, ele é super curtinho, de no máximo 2 linhas? É isso, porque muita gente vai de casa em casa para pedir comida porque não tem, porque passa fome. Isso é o que acontece todos os dias. E aí, na sequência, você coloca, ó, apesar de um enredo fictício, porque José não é verdadeiro, mas existem muitos Josés. Seria mais ou menos isso, tá? Essa é a realidade vivenciada por 33,1 milhões de brasileiros, os quais passam fome, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Então, aqui, ó, fez a narração que você vai inventar, colocando bem básico, bem simples, apresentou o tema, lembrando que ainda por cima apresentou esse tema de uma forma a provar que o problema é real com os dados. Esses dados aqui, ó, são dados que você acha nos motivadores. Não inventem dados, porque os motivadores sempre trazem. Se eu fiz a narraçãozinha para contextualizar, apresentei o tema já com os dados, o que falta? Falta a minha tese.
que eu vou colocar aqui no final de novo. Tal cenário acontece pela negligência governamental, olha a causa aqui, desencadeando problemas de saúde, que é a minha consequência. Gente, aqui nós colocamos para vocês a mesma tese em todos eles, para que vocês vejam só a parte estrutural e vamos mudando o início para vocês terem outras ideias, certo? O que dá para vocês fazerem também? Dá para vocês usarem obras. Que obras? De literatura, que aí entra tanto prosa quanto poesia, né? Dá para vocês usarem obras artísticas, dá para vocês usarem cinema, dá para vocês usarem músicas, também que entrem em obras, tá? Qualquer coisa, mas aqui mais especificamente, ó, falando desses três, tá? Porque aí a música às vezes a gente entra mais na parte de citação. A pintura Retirantes, de Cândido Portinari, que inclusive é o mesmo lá da nossa redação da aula passada, retrata uma família de imigrantes, os quais se mostram vítimas de uma realidade que extrapola o painel, a fome, a qual assola 33,1 milhões de brasileiros, conforme o segundo Inquérito Nacional sobre Segurança e Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Tal cenário acontece pela negligência governamental, desencadeando problemas de saúde a essa população. Então aqui, ó, a única coisa que foi mudado, mostra a obra do Cândido Portinari, que tem essa família de imigrantes, e dá para ver que eles são vítimas dessa realidade que é a fome, porque eles são retratados, inclusive, parecendo assim como se fossem esqueletos, né? E aí, de novo, ó, já tudo junto, o repertório que já levou para o tema, que já levou para os dados e que finaliza aqui na nossa tese, de novo, que é exatamente a mesma, tá? Que é a causa e a consequência, a mesma em todas elas. Então, mais uma ideia do que vocês podem fazer. A outra, uma retrospectiva histórica. Às vezes eu me lembro aí de alguma questão histórica que eu gostaria de colocar. Então, vamos ver como é que ficou aqui. Desde o período colonial, o processo histórico-político de formação da economia em nosso país promoveu a concentração de renda nas mãos de poucos cidadãos, deixando a grande maioria em situações desprivilegiadas, inclusive com uma extensa quantidade de brasileiros vivenciando o quadro da fome. Então, olha só, aqui, por que retrospectiva? Porque eu comecei lá no período colonial, no início, e mostrei que isso foi um processo que teve sequência, que com todo o histórico, todo o processo histórico-político dentro do Brasil, aconteceu essa concentração de rendas, que no caso é a desigualdade. Então a desigualdade ela não acontece do dia para o outro, é todo um processo histórico que acontece. E aí essa desigualdade trouxe o quê? Essa desigualdade trouxe o quê? Trouxe a fome. E aí tal cenário acontece pela negligência, desencadeando problemas de saúde. Outra vez tenho a minha tese aqui com a causa e a consequência. Certo? Então aqui vocês têm algumas das possibilidades do que vocês podem fazer para a introdução, e aí utilizem todo o conhecimento que vocês tiverem e deem um jeitinho de fazer dessa forma, colocando o seu repertório, fazendo a relação para apresentar o tema e colocando a sua tese ali na última parte, que é a antecipação do que você vai argumentar, certo? Qualquer dúvida é só chamar a gente. Beijos, até a próxima aula.